Aí, nesse meio tempo, assim, eu já tava, assim, pensando como que eu vou separar. Eu tô transando com cliente, mas os clientes não me satisfazem como eu quero, assim, porque eu já conheço todo mundo. Tem que ter algo diferente. O que que vai ter diferente pra eu desvincular dele? Aí ele sempre falava, Elisa, você transa como atriz pornô. Ele sempre falava assim, atriz pornô por quê? Aí ele, você não vê filme pornô? Eu vou ver filme pornô, pra quê que eu vou ver filme pornô? Aí ele, ué, pra, sei lá, se masturbar, tal. Eu falei, não gosto de ficar vendo, não. E você já tinha se masturbado? Você se masturbava? Não, eu queria fazer. Era só sexo mesmo, tipo... Eu não conhecia meu corpo assim, de ficar me tocando. Eu queria fazer. Então, vamos dizer que nessa época que eu tava com essa pessoa, eu até me masturbava. Esse cara que transava, assim, horrores. Então, vamos dizer que nessa época eu cheguei a ciclar com alguns anabolizantes, porque essa galera de rave tem a galera forte, né? Então, ele me passava alguns ciclos, eu ficava me tocando. Porque me deixava com a testosterona muito alta, e eu começava a descobrir o meu corpo e ter a masturbação e gozar e tal, mas foi através dos hormônios. Então, porque fora isso eu queria transar, eu queria o ato mesmo. Só que nessa época, eu falei assim, eu pensava que ele falava, você transa como atriz e tal. Ele falava, você faz anal com facilidade, realmente eu nunca recusei anal dele, eu sempre fazia e curtia mesmo. 24. Eu falava assim, nossa, ele me realiza. Assim, eu pensava sempre assim. Mas com a minha insegurança. Aí eu falava assim, cara, eu não vou poder ficar assim. Ele te realiza, mas ele queria realizar outras tantas também. Então, né? Ele sempre falava que não, mas sempre tem, né? Não tem, a postura da pessoa mostra que a pessoa não tá sendo fiel 100%. Mas eu preferi separar do que ficar com aquela pulga atrás da orelha. Então, eu consegui separar dele através do pornô. Porque já que ele botou já uma sementinha... Eu conheci uma pessoa que eu falava assim, eu perguntei para essa pessoa, cara, você conhece o nome de algum diretor? Eu quero entrar para pornô. Ele, como assim você entrar para pornô? Eu falei, eu quero algo diferente na minha vida. Eu nem sei porque que surgiu assim, sem querer, como tudo acontece sem querer na minha vida. E foi. Aí ele falou assim, eu vou te dar o telefone do diretor. Aí me deu, lá no Rio. Aí eu falei, vai ser assim que eu vou esquecer dele. Ele, até parece que o pornô vai fazer você esquecer dele. Eu falei, quem sabe, eu vou querer esquecer dele. Aí eu peguei, na primeira cena, fiz exames, mandei foto. Aí, a primeira cena, eu peguei um negão, assim, de 24, vamos dizer assim. 23, 24. Ele é mais ou menos isso, o Mark Butch. Foi qual produtor que você fez o primeiro Brad filme? Montana. Brad. E tá até hoje, o Mark Butch. A gente chama, o nome dele é... não posso falar o nome dele não, porque tem gente que não pode saber, mas é Mark Butch. É o negão, né? Lá do pornô, da produtora do Brad. Então... ele me arregaçou na primeira cena, assim. Ele fez e aconteceu. Porque o Brad tem essa coisa, essa pegada mais hard e tal. Um estilo mais gringo. Então, eu falei, nossa, eu tô em tudo que eu quero. Me encontrei. Eu falei, quê? Fiquei alucinada. Nossa, eu fiquei louca. Quando eu fiz a cena com o Mark, eu falei, isso é cena ou é realidade? Eu já não sabia se era cena, se era realidade. Eu fiquei louca mesmo, adorei. Eu fiquei encantada, assim, olho brilhando, assim, nossa. Tipo, eu tô no mundo assim, sabe? Um mundo mágico. Dos paus, é sério, é dessa forma. Eu não queria saber se eu tava, sabe, errado ou não. Eu só queria viver isso. Só queria um monte de pirocas. Sim. Então, nossa, o Brad me colocou pra fazer... O Brad me colocou pra fazer 2 cenas no mesmo dia, 2 negões. O Brad deve ter se emocionado contigo também, né? Deve ser, nossa, essa aí... Essa ele aguenta. Ele Vou viu. botar ela em mais uma cena, mais quantas der. Ele viu que eu tinha um diferencial. Porque não é toda atriz que tem um diferencial, mas ele viu. Porque ele falou, cara, essa garota não é toda atriz que aguenta verdadeira. 24 centímetros, né? Assim, intensamente, rindo e gozando, na frente e atrás. E gozando, assim, sabe? E foi assim, aí colocou um ator experiente, que era o Mark Butch, e um inexperiente, que era a primeira vez, mas também bem dotado, porque ele também curte perfis bem dotados. O Brad também só curte os pirocudos, né? Isso, ele curte sempre foi o que ele curtiu. Então, eu falei, nossa, eu quero fazer muito filme. Eu já esqueci Na primeira cena, já esqueceu do outro lá. Esqueci, eu não quero mais saber dele e tal.
Depois eu comecei a voltar a ganhar meu corpo. Tava muito magrinha nessa época de rave. Eu cheguei a rever essa pessoa, né? Ele, nossa, você tá com mais corpo, tá assim. Assim você não quer me dar. Agora, quando você tava num bagaço... Nossa, ele falou eu tava isso? magrinha. Não, eu tava bem magrinha. Mas ele usou essa palavra? Não, mas quis dizer, né? Mas aí eu já não tava mais interessada por ele, sabe? Porque foi um momento, passa. Então, eu quis soltar toda aquela minha vontade que eu tive quando eu entrei pra acompanhante. Eu comecei, já tava o quê? 2 anos descansando na rave, atendendo só pra pagar conta, pra pagar pras amigas, enfim, eu não tava... Eu meio que descansei mesmo. Então, eu entrei, eu falei assim, cara, vai ser isso. Aí, quando eu entrei, voltou aquele tesão todo. E voltou ele intenso, intenso. Só que nesse meio termo, o lado de acompanhante, o lado de programa, você tem coisas boas e ruins. Na época que eu era acompanhante, eu não tinha um horário na agenda. Os clientes, nossa, ela nunca tem horário na agenda, tal. Quando eu parei, que foi na época de rave, alguns clientes maldosos, porque tem os clientes maldosos, eles falavam, mandava zap assim, que eu tava bem magrinha. Ai, agora sua agenda é livre, né? Risos, assim. Tipo, zombando de mim, porque tem clientes maldosos, tem clientes que não aceitam a menina ganhar dinheiro nessa vida. Porque eles estudaram, sei lá, por qualquer motivo. Como que uma puta vai ganhar mais dinheiro do que eu? Tem esse lado que eu descobri que eu não sabia. Tem um lado do cliente que quer te ver bem, mas tem um lado dos caras assim, como eu não aceito isso. E aí eles ficam falando mal de você, a sociedade fala mal de você, e tal, tal, tal. Enfim, é a hipocrisia do mundo. Então eu descobri isso. Quando eu entrei para os filmes, na época o Brad hoje em dia é muito conhecido. Na época o Brad não era, o Brad estava em ascensão. Aí alguns clientes ficavam assim, você começou a fazer pornô? Eu falei, sim. Ah, você começou por quem? Eu falei, Brad Montana. Aí, quem é o Brad? Eu falei, é a produtora que eu comecei. Aí começava a querer zombar, sabe? Aí eu falava assim, deixa eu te falar o seguinte, eu não tô querendo fazer as melhores produtoras, eu tô querendo foder. Falei exatamente assim. Eu falei exatamente assim. Porque foi o que eu quis mesmo. Eu queria transar, não queria nem saber o nome, quem era. Eu quero transar só. Sério, muito ninfo mesmo. Então, aí o cliente ficava assim, tipo, pensando que fosse me deixar mal. De repente, ali, eu comecei a fazer todas as produtoras. De repente, eu comecei a ficar conhecida tão rápido que os caras já não tinham mais o que falar a essas pessoas assim maldosas desse meio. Então eu, estourei. E assim, eu falei, cara, como que eu estourei, meu? Tipo, só porque eu curto sexo? Será que pela minha pessoa? O que será que fez eu ser diferencial? Foi tudo. Foi a minha pessoa, foi o sexo e foi a intensidade. Então hoje são 5 anos como atriz, 8 troféus pelo Sexy Hot, tetracampeã da Brasileirinhas e um aprendizado muito grande, porque a gente se vê inocente, a gente se vê maliciosa, não totalmente, né? Mas foi bom pra mim. Aí até comentei com você em off, essa mudança assim foi tipo, vamos dizer, o que me salvou, né, de uma experiência que eu tive triste. Se não fosse o pornô, se não fosse os clientes, eu não estaria viva de verdade, sério.